como não? Pois se esse sentimento não existisse eu iria suportar essa situação execrável em que nos encontramos. Tu esbravejas de ciúmes porque vou me casar, tentando manter as aparências na sociedade e não chamar atenção sobre nós. Mas já paraste para pensar que és casada? Tens um marido que comparece em tua intimidade quando lhe aprouve. Sabes o que é para um homem estar ciente disso? Sabes o quanto isso me torna um covarde e um miserável? Pois tenho ímpetos, às vezes, de trucidar o pobre lorde que eu atraiçoo, de ciúmes e indignação. Mas me deixo suportar esse vexame e essa humilhação para guardar o tempo em que nos uniremos para sempre. E tu vens requerer algum direito à minha fidelidade? E se eu exigir de ti que não te deixes mais tocar por teu marido? O que me dirás? Miriam olhava sem nada a responder, por vários momentos. O amante estava trêmulo e severo. A moça deixou-se cair em pranto, baixando o olhar. Sabes que não posso fazer nada. Achas que aprecio essa situação, Kevin? Acaso não sabes como para mim é a própria morte viver desse jeito? Abraçando-a, o Adonis irlandês a beijou, consolando-a. E assim foi que prolongaram o insólito romance, até que Bragnai fizesse 8 anos de idade. Kevin já estava casado com Mary, que suportava sua ausência no lar e a indiferença como esposo. Não que ele a tratasse mal, mas não tinha para com ela o carinho de um esposo apaixonado. O rapaz quase não parava em casa e para ela oferecia apenas a polidez de um quase estranho. Era gentil e amistoso como seria com um estranho, nada mais. A moça fremia de carências e frustrações, pois não conseguia também um herdeiro que pudesse modificar as inclinações do marido. Não demorou para desconfiar que ele tinha uma amante, talvez desde antes de se casar. Inexperiente de ânimo frágil, passou a exigir dele explicações e respostas às suas constantes desconfianças, aumentando ainda mais a distância entre ambos. Algumas vezes aguardava-o chegar em casa totalmente entregue ao descontrole, acusando-o severamente assim que o via entrar. Várias vezes o rapaz precisou segurá-la para que ela não se ferisse. No fundo, Kevin tinha imensa piedade da situação de sua esposa, e isso o deixava ainda mais atormentado. No entanto, não se afastava de Miriel e de seu romance proibido. Foi admoestado várias vezes por Thompson e até pelos amigos. Seu irmão Kennedy já estava casado e morava ainda na chácara da família, junto da esposa e da mãe, e muitas vezes o chamara para conversar. Mas nada o convencia da necessidade de modificar a situação. Capítulo 2. Sombrios vaticínios. Em uma manhã clara de primavera, Miriel não conseguiu erguer-se do leito. Sentia-se extremamente enfraquecida. Apreensiva, chamou Alve para seus cuidados. Alve, não me sinto bem. Preciso dos serviços de sua amiga. Oh, meu Deus, senhora. Novamente. Não ouses me admoestar. Apenas traga aqui o mais rápido possível. Avise meu marido que estou indisposta e não descerei para as refeições. A serva saiu do quarto em disparada. Encaminhou-se para o amo, tentando parecer natural, e avisou sobre a indisposição da esposa. Oh, céus, Alve! A saúde dessa mulher é muito frágil. Já chamaste o facultativo? Já está a caminho, senhor. Não te preocupes. Respondeu, mentindo. Orish foi até a esposa para vê-la antes da pequena viagem que precisava empreender. Perguntou-lhe se queria que ele ficasse, ao que recebeu uma veemente resposta negativa. Conhecendo-lhe o temperamento, preferiu seguir sua programação, compreendendo tratar-se de alguma indisposição sem gravidade. Algumas horas depois, adentrou o aposento uma senhora de aspecto pouco simpático, introduzida por Alve. Alguma coisa em suas expressões denotava frieza, porém dirigiu-se a Miriel com bastante educação e gentileza.
Em que posso ser útil, minha senhora? Já o sabes, Odeia. Já o sabes. Vamos logo com isso, respondeu a moça com impaciência. A mulher curvou-se para ela perscrutando-lhe a fisionomia. Após algum tempo, disse com um sorriso no rosto. Estás grávida novamente, sem dúvidas. Os olhos de Miriel arregalaram-se desmesuradamente. Por algum tempo, manteve-se absorta, tornando-se com um olhar trágico. Então vamos. Tire de mim, como já fizeste antes. Virando-se para o lado e pegando junto ao móvel lateral uma pequena bolsa cheia de moedas, jogou a Odeia. Eis. Agora faço o serviço. Seja breve. A senhora, sem escrúpulos ou qualquer sentimento, postou-se para executar o serviço contratado, iniciando as providências. A uma certa altura, paralisou a ação, recolhendo seus apetrechos. Dessa vez, não poderei ajudá-la, senhora. Mas por quê? O que houve? Perguntou Miriel tomada de tremor. Paguei-te. Faz o serviço logo. Não posso. Minha experiência me diz que, se o fizer, eu a mato. E se tu morres na minha mão, morro eu na mão de um carrasco. Miriel ficou de boca aberta. Mas o que tem de errado? As intervenções anteriores sensibilizaram teu organismo. Se eu faço novamente, irás sangrar até morrer. Sei o que falo. Levando as duas mãos na cabeça, a moça parecia estar em um imenso turbilhão. Dispensou a estranha mulher, deixando que ela ficasse com as moedas para calar-se quanto aos fatos. Vendo-a deixar o aposento, entregou-se a choro convulsivo. Não podia estar grávida. Era sua desgraça, pois o marido sabia-se incapaz de ser pai. Já havia extirpado de si outras vidas informação com a mesma mulher que chamara. Jamais contara a Kevin. Porém agora estava desesperada. Não saiu do aposento durante todo o dia. O marido só retornaria no dia seguinte. Não vendo sua amada em momento nenhum do dia e informado de que ela se adoentara, Kevin tomou a perigosa decisão de ir até seu quarto. A essa altura, comentários já bailavam nas bocas dos servos a respeito dos dois. Olhares apaixonados que foram flagrados, carícias furtivas que foram testemunhadas e mais uma série de situações que foram imaginadas eram os assuntos de alguns de seus subordinados. Mesmo assim, o rapaz não ponderou. Em uma determinada hora da tarde, furtou-se de seu serviço e entrou ao aposento, procurando ser discreto. Miriel já estava bem, porém não queria sair de seu refúgio. Ao vê-lo entrar, jogou-se em seus braços, rendendo-se novamente ao pranto. Contou a situação, trêmula e agoniada. Ao terminar a narrativa, não compreendia o olhar de Kevin. Não sabia precisar o sentimento que o empolgava. Kevin permanecia em silêncio, de cabeça baixa. Parecia refletir gravemente, até que ergueu o olhar para encará-la. Tu ias tentar matar meu filho sem ao menos me consultar? Mas o que querias que eu fizesse? Mostrando funda indignação, ele a segurou pelos braços. Que me falasses antes de fazer uma atrocidade dessas. Não vais matar meu filho, ouviste? Nunca mais pensarás nisso. Mas o que faremos? Fugiremos, tu, Bragna e eu. Eu providenciarei tudo. Tu vais me aguardar e fazer o que uma mãe deve fazer, que é proteger o filho. Vais proteger meu filho, entendeste? Miriel nunca o vira tão grave e tão nervoso. Por isso mesmo, não lhe respondeu, embora ele a sacudisse. Vendo-a temerosa, Kevin a abraçou, beijando-lhe as faces inúmeras vezes. Escuta, tudo vai ficar bem. Não podes pensar em matar nosso filhinho. É fruto de nosso amor irá nascer, tornando-nos venturosos. Vamos fugir, querida, e seremos felizes com nossa pequena família.
Estás fragilizada porque serás mãe novamente, é só isso. Por isso pensaste neste absurdo. Sei que não és capaz de tal crime. Miriel ficou quieta, sem reação. Nada disse ao homem amado sobre seus anteriores delitos. Apenas ouvia-o, estarrecida. Após muito osculá-la, com um sorriso no rosto, o rapaz despediu-se, falando de seu amor incondicional. Sozinha no quarto, a moça chorou. Aos poucos, ia pensando a respeito da fuga, de maneira a refrigerar o próprio coração. Não havia outra solução viável ao assunto. Procurou refazer-se da prostração que a tomara, no intento de não deixar margens à desconfiança. Mas os burburinhos prosseguiam no castelo. Não raro, Miriel percebia um ou outro olhar estranho em sua direção, e começava a compreender que seu segredo já não era tão secreto. Por isso mesmo ficou apreensiva. Se as desconfianças dos servos chegassem aos ouvidos de seu marido ou de seu pai, estaria condenada. Os serviçais temiam seu pai e amavam seu marido. Por um ou outro sentimento poderiam denunciá-la e desgraçá-la. Seus nervos começaram a ficar miseravelmente afetados. Seus pesadelos aumentaram e suas visões chegaram a um nível que não poderia ser olvidado. Às vezes, podia ouvir a estranha voz que temia, dizendo-lhe entre grunhidos: serás descoberta, maldita. Tua vilania há de vir à tona, tu verás. E era tomada de crises de nervos, tremores e suores gelados. Kevin a observava de longe, aflito e preocupado. Orishi não sabia que atribuir à piora da esposa, temendo severamente que ela acabasse como sua falecida mulher. Um dia, em uma tarde amena, Miriel estava no aposento, preparando-se para o jantar, abatida e acabrunhada. Não dormia bem e alimentava-se pouco há alguns dias. Cuidadoso, Orishi foi até o aposento antes da refeição, para ver se ela havia melhorado. À tarde, ele presenciara uma de suas crises de nervos. Vendo-a penteando os cabelos, de olhos muito tristes, aproximou-se e beijou sua cabeça. Como estás, querida? Virando-se para ele e beijando ternamente sua mão, ela respondeu: estou melhor. Olhou para o marido tomada de emotividade. Ele era tão bom para ela. Gentil, cuidadoso, carinhoso, leal. No entanto, ela estava para deixá-lo, conforme combinara com Kevin. Abandoná-lo-ia sem comiseração. Por isso mesmo olhava-o enternecida. Vou aguardar, para acompanhar-te ao salão. A moça sorriu. Ia responder, quando sentiu um tremor no corpo. Alguma coisa embaralhava-lhe as ideias. Sentia-se desfalecendo. Tentou pronunciar alguma coisa, mas a boca parecia travada sob uma força desconhecida. De repente, percebeu que sua visão ficava distante e turva, como se fosse cair pesadamente no chão. Mas isso não se deu. O que se deu foi que seus olhos adquiriram uma expressão que seu marido não conhecia, assustando-o. Sua fisionomia delicada tornara-se, de uma hora para outra, totalmente estranha. Os olhos arregalados, as narinas dilatadas, suores geladores em sua face. Em um movimento inseguro, a moça arredou para trás, encarando o marido. És um tolo, Lord Orishiwen, de confiar nesta abjeta mulher. Trata-se de uma miserável e uma criminosa. Vai lançar-te à lama como fez comigo. Mata-a agora mesmo, para que, ela passando para esta dimensão da vida, eu me possa vingar e te possa vingar também. Orishi ficou boquiaberto. Não compreendia o que havia. Aquela não era sua Miriel. Aquela não era sua voz, nem sua expressão. Mas saiu de suas ponderações, pois a moça caía em seus braços, desfalecida. Levou ao leito e chamou Alve para socorrer. A serva trouxe sais que a fizeram despertar. Oen ia chamar um facultativo, sendo impedido pela esposa,
que dizia estar bem. Porém a moça não tinha ideia do que havia ocorrido. Questionada sobre o que falara, ela não guardava qualquer recordação do acontecido. De quem falavas, querida? Quem é essa que chamaste de criminosa e miserável? Orixe, já disse que não me recordo de haver dito isso. Talvez eu estivesse com febre, só isso. Ao contrário. Segurei-te nos braços. Estavas fria e pálida como um cadáver. Miriel esquivou-se de falar mais no assunto. No fundo, estava assustada com o acontecido. Tinha a impressão de que ela mesma se denunciava para o marido. A verdade é que a moça, por conta da própria invigilância e desregramentos, servira-se de instrumento para que o infeliz Finn McDobret se manifestasse no plano físico, por causa da confluência mental que os unia. Finn desesperava-se ante a possibilidade de os dois amantes conseguirem fugir novamente e viverem com alguma felicidade. Em seu entendimento, ambos necessitavam sofrer e pagar por seus erros do passado, de maneira a saciar sua imensa sede de vingança e aplacar seu ódio. E Miriel, cuja consciência estava vilipendiada por seus desatinos, oferecia vasto campo de ação para seu adversário. Assim é porque somente o perdão de nós mesmos e dos outros pode oferecer liberdade ao espírito. Ódios, ressentimentos, mágoas e remorsos são amarras que tendem a estagnar a vontade, paralisando a marcha do Filho de Deus. Como ambos não tinham suficiente disposição para avaliar as próprias faltas e oferecer algum refrigério ao sentimento através da reconciliação consigo mesmo e com o adversário, como recomendou Jesus, seguiam como prisioneiros um do outro. E não seria possível avaliar quem era o mais sofredor. A posição de obsessor ou de obsidiado é apenas uma didática para se tentar entender a ligação de duas almas ligadas pela dor. Ambos são necessitados, doentes do sentimento que precisam de auxílio e compaixão. Pois se um sofria o assédio implacável advindo do ódio e da mágoa, tornando-se, por isso, um perseguido sem ter para onde fugir, o outro sofria porque vingança e desforra nunca oferecem alívio ao sentimento de ninguém. Antes, tornava-o ainda mais infeliz e insatisfeito. Foi assim que as crises de Miriel se fizeram aumentar. De quando em vez, suas expressões e sua boca falavam como se tomadas por outra mente, com palavras que não lhe eram próprias, com tonalidade que não era a sua. Eram sempre palavras duras, que denunciavam a mágoa e a raiva que as produziam. Tais crises foram presenciadas por vários membros da família e até por alguns servos. Também Kevin ouviu da boca da mulher amada palavras de acusação e reprovação, que fizeram-no estremecer. Orish insistia que Miriel se deixasse examinar por um médico, porém ela esquivava-se, temendo ser denunciada sua gravidez. Kevin havia programado fugir antes que Miriel fizesse 4 meses de gestação e iniciassem-se os sinais inequívocos de seu estado. Para isso, tudo organizou. Conversou com sua mãe e seu irmão sobre o que faria, deixando-os apreensivos. Julien deixara-se cair em violenta crise de choro ao ouvir do filho seus planos. Ela já sabia de seu caso com a esposa do Lorde e tentara de todas as maneiras fazê-lo abandonar aquela vida que ela desprezava. Chamava aos brios de homem, a honradez do nome de seu pai, a consideração que devia à inocente Mary, que sua insensatez tornava uma infeliz. Mas ela não ouvia. Agora, ouvia-o falar em ir embora em uma fuga, ao seu ver, destinada ao fracasso. Certamente morreria. Não posso crer que vais fazer esta estupidez. Oh, santo Deus, por que me mantiveste viva para presenciar meu filho varão desgraçar-se dessa maneira por causa de uma mulher sem honradez? Antes eu tivesse morrido no lugar de meu cão. Kenneth vinha auxiliar a mãe, que mal se sustinha de pé. Não vês, irmão, que matas nossa mãe? Tem piedade dele de nós todos, Kevin. Acorda os raciocínios e retoma a vida proba. Atrás suas um benfeitor e um homem bom e reto.
Exporás a humilhação uma pobre moça que teve a infelicidade de casar-se contigo. Que será feito de Maire? Não pensas em mais nada. Esta mulher te fez perder o senso de moral. Calem-se ambos. Não permito que se refiram a Miriel com estas palavras. Não a conhecem. Não sabem de nada. Sabemos que te tornaste um réprobo e um criminoso. Sabemos que perdeste completamente todos os limites. Eras bom e gentil e agora não passas de um execrável egoísta, que somente pensa na satisfação de si mesmo. Enfurecido, Kevin avançou para o irmão, dando-lhe um murro no rosto. Kenneth tomou o golpe e caiu ao chão, erguendo-se rapidamente para reagir. Mas Julien caiu pesadamente ao solo, desmaiada, após um grito de desespero ante a cena triste. O mais moço dos McCann correu para acudir à mãe. Seu nariz sangrava. Kevin não se movia. Olhava-os, estarrecido. Acabara de atacar seu irmão mais moço, que amava imensamente, machucando-o como nem seu severo pai jamais fizera. Sua pobre mãe desmaiava de tristeza. Kenneth tinha razão. Ele era um réprobo. Era um egoísta execrável. Não conseguiu dizer absolutamente nada, muito embora quisesse atirar-se aos pés das duas criaturas que tanto amava para pedir perdão. Com um olhar dolorido e desesperado, deixou o ambiente, indo aos cavalos. Queria fugir do mundo e de si mesmo. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Tragédias desnecessárias. Os dias seguiram-se, sombrios e tristes para Kevin. O irmão não falava mais com ele. Sua mãe chorava pelos cantos. Thompson o chamara para conversar e ele esquivava-se. Não queria falar com ninguém. Mas ansiava por algum conforto, por isso foi até a casa de Egan. Foi recebido carinhosamente, embora se lhe olhasse de uma maneira estranha. Ceou com os amigos, mantendo-se quase o tempo todo em silêncio. A essa altura Egan já tinha 4 filhos e Celia estava grávida novamente. Eram crianças carinhosas e inteligentes, que amavam Kevin como a um tio muito próximo. O Adonis irlandês observava as crianças com um olhar distante e triste, quando o amigo o chamou para dar uma volta. Caminharam um pouco em silêncio, até que Egan enlaçou o amigo pelo ombro, com um sorriso amável. Não vais me dizer o que o chateia tanto? Kevin baixou o olhar e respirou profundamente. Desejou, então, abrir-se com o amigo de infância, para desoprimir o coração. Após ouvir o relato de todos os insucessos, Egan o encarava com a expressão confusa. Eu não sei o que dizer, meu amigo. Estou feliz porque vais ser pai novamente e espero que seja um varão, para propagar tua descendência. Mas fico triste com todos esses acontecimentos infelizes. Tudo isso me parece uma grande loucura. Parece-me uma grande temeridade a fuga. Mas, ao mesmo tempo, não me parece que existe outro jeito. Para meus familiares existe. Seria deixar Miriel e meus filhos, esquecê-los e seguir minha vida com Mary. Ah, não acho que seja possível. Eu posso dizer por mim que prefiro morrer a ter que deixar Celia e meus filhos. Não posso viver sem eles. Mas tenho muita pena da pequena Mary, que sei que te ama profundamente. E uma mulher abandonada é uma mulher desgraçada, Kevin. Tenho certeza de que minha mãe não a desamparará. Conversaram ainda um pouco. Kevin sentia que apenas Egan, que possuía os mesmos arroubos e desequilíbrios de sentimento que ele mesmo, o compreendia. Deliberou que o amigo conheceria sua pequena família antes que ele partisse da Irlanda e planejou um encontro perigoso. Oriche estaria fora por uma noite. Estava tomando providências quanto a uma viagem maior que faria, demorando-se cerca de uma semana fora, que seria aproveitada para a grande fuga dos amantes.
Kevin e Miriel planejaram um encontro com Egan e Cilly naquela noite. Levariam consigo a pequena Bragnai. Combinaram o encontro e, na noite aprazada, sob a proteção de Alve, Miriel disfarçou-se com uma de suas túnicas de serva e deixou o castelo em direção aos bosques. Encontrar-se-ia com Kevin para partirem juntos. E assim fizeram. A menina compreendia tudo como uma pequena aventura ao lado do amigo preferido. Prometera guardar a segredo de todos. Chegaram à casa de Egan e foram recebidos com abraços e gentilezas. Os dois rapazes muito estranharam a intimidade de Miriel e Cilly e só então souberam que as duas já eram amigas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Isso agradou sobremodo a Kevin e Egan, que sonhavam em ter suas famílias aproximadas. Em breve, Bragnai interagia com seus quase primos, como se já se conhecessem desde o nascimento. Cearam despreocupados, como se aquele encontro não guardasse nenhum perigo e não fosse totalmente temerário. Bragnai observava a mãe e o amigo dileto, confusa. O casal, invigilante, permitia-se carinhos próprios apenas aos relacionamentos de intimidade. De quando em quando, Kevin tomava a mão de Miriel e a acariciava, com os olhos intensos. Em um momento de total despreocupação, chegou ao extremo de levar sua mão aos lábios e oscular, enquanto acariciava seu rosto. Na mesma hora, Miriel olhou para sua filha e percebeu que ela os olhava fixamente. Cochichou alguma coisa nos ouvidos de Kevin, que também fitou a menina. A pequena baixou o olhar, envergonhada. Em um certo momento, alguém bateu à porta de Egan. Estranhando, por causa do avançar das horas, o rapaz levantou-se da mesa onde risos de contentamento eram ouvidos, e foi atender. Quando abriu a porta, deu-se com a figura de Mary e empalideceu. O músico ficou tão desconcertado, que nada conseguiu dizer. Sr. Egan, eu ia perguntar se Kevin está em tua casa, porém já ouvi sua voz, disse a moça, encarando-o com um olhar triste. Como ele ainda não respondesse, totalmente sem jeito, Mary concentrou-se em ouvir os ruídos de dentro. Ouviu uma voz feminina que não era a de Cilly e estremeceu. Sem que Egan conseguisse reagir, ela passou por ele, quase o empurrando. Caminhou resolutamente para a mesa de refeições, que ficava na sala próxima ao que dava a entrada. A primeira a vê-la entrar no ambiente foi Cilly, que empalideceu e se levantou. Observando o anfitriã, Kevin olhou na direção que ela olhava e sentiu um arrepio na espinha ao ver a esposa entrando no ambiente, encarando-o. Ele estava sentado ao lado de Miriel e pousava sua mão na dela, displicentemente. Refez-se rapidamente do susto, ergueu-se e falou em um tom agressivo. Que fazes aqui, Mary? Mas a moça já não o olhava mais. Via apenas Miriel e para ele encaminhava-se. As duas encaravam-se de modos opostos. A filha de Oar estava pálida. Mary estava com as faces congestas e olhar irado. Miriel também se levantou e permaneceu no lugar. A esposa de Kevin pegou em seu braço com brutalidade, ao que ela reagiu, esquivando-se. Mas Mary pegou-lhe a manga do vestido, segurando firmemente. Então esta a cadela que me atormenta o marido. Esta a vadia que invadiu meu lar. Miriel empurrou-a, afastando-a de si, mas como estava segura, ambas caíram ao chão, deixando todos totalmente estáticos. Mary era delicada e inexperiente. Miriel havia tido o adestramento em armas e possuía um caráter quase masculino. Por isso, o embate foi rápido, pois a mais experiente conseguiu desvencilhar-se da adversária e ainda projetar-lhe um estrondoso tapa ao rosto. A esta altura, Miriel estava ofegante, vermelha e de olhar esgazeado. Ia avançar para continuar a sova, mas foi segurada firmemente por Kevin. Vou mostrar-te quem é a cadela e a vadia, sua infame, gritava, colérica, debatendo-se. Cilly foi até Mary, para tentar ajudá-la a se levantar,
Mas seu auxílio foi rejeitado. A esposa de Kevin a encarou com um olhar fulminante. Não quero tua ajuda. Tu acoitaste os amantes em tua casa. Esquece-te de que também és uma mulher casada e podes ter uma infeliz destas aventando-te a felicidade. Mary se levantou e encarou Miriel, deixando as lágrimas rolarem. Achas que terás felicidade destruindo a dos outros? Não. Jamais encontrarás qualquer alegria em tua vida. Eis a praga que te lanço. Serás uma infeliz, como infeliz me tornaste. Não terás qualquer paz para desfrutar de teu romance com meu marido, pois tua vida há de ser preenchida com toda a qualidade de desgraça. Tu serás como um mau agouro para todos de quem te aproximares e para quantos gostarem de ti, pois seguirás por tua vida carregando esta maldição que te lanço. Tu podes ter me infelicitado a vida, mas também tu não terás qualquer trégua na tua. Hás de padecer, pois eu a odeio de todo o coração. Eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo. Virando-se para Kevin, que continuava segurando Miriel, que se debatia para soltar-se, aditou com uma inflexão de voz sofrida. Tu jamais encontrarás alegria do lado dessa miserável, pois bem se vê que é uma condenada pela vida. Me desprezaste, a mim que te amei desde o princípio. Me humilhaste diante de teus amigos. A ti não lanço pragas, Kevin McCann. Não posso, pois ainda assim, sendo tu este homem abominável, egoísta e perverso que me tirou do lar paterno para lançar-me à lama, eu te amo. Mas não deixarei de vingar-me de ti. Ah, sim, me vingarei. Tirarei de ti um tesouro inestimável. Virando-se de costas ante a estupefação geral, menos de Miriel que tentava agredi-la, saiu pela porta, batendo-a atrás de si. Bragnai, depois que a moça saiu, correu para a mãe, abraçando-a, em pranto. Somente assim Miriel acalmou-se. A noite terminou com todos extremamente constrangidos. Kevin não voltou para o lar. Ao contrário, seguiu para o castelo junto à amante e aninhou-se em seu aposento, para passar a noite. Mary passou toda a noite aguardando o marido. Imaginava que ele iria atrás dela, perguntar sobre sua ameaça de extirpar dele um tesouro. Pensava que ele se desculparia pelo deslize e, quem sabe, fariam as pazes. Mas ele não apareceu. A moça passou toda a noite em claro, chorando em desespero. E assim foi durante uma semana. O rapaz passou a dormir no castelo, quando não, temerariamente, entre os lençóis de Miriel, quando sabia que esta não estava acompanhada pelo marido, ou descansava na edificação que ficava próxima aos estábulos. O dia em que Orishi iria viajar chegou. Era também o dia da fuga. Desde o infeliz jantar na casa de Igan, Bragnai estava inquieta, chorosa, temerosa. Sua mente infantil não conseguia compreender o que se passava, porém, a menina estava atormentada. Abraçava a si a mãe entre lágrimas, pedindo proteção. Amava também o pai adotivo e ressentia-se de ver a mãe direcionar seus melhores carinhos a Kevin, embora o amasse eternamente também. Tinha medos que não saberia definir. Miriel ficava preocupada e tentava distrair a menina de todas as maneiras. Kevin também tentava alegrá-la com suas histórias cantadas e carinhos. Mas ela recolhia-se. No dia aprazado, todos estavam tomados por apreensões estranhas. Somente Orishi conservava-se tranquilo, por causa de sua ilibada consciência. Em sua viagem, intentava encontrar algum facultativo de fora que examinasse a esposa, para um tratamento justo aos seus nervos enfraquecidos. Bragnai despediu-se do suposto pai entre lágrimas, implorando que ele não viajasse. O Lorde tentava acalmá-la, prometendo brinquedos e lembranças da viagem. Prometia voltar logo, até antes do previsto, se possível. Que ela não ficasse daquele jeito e fosse boazinha com a mãe, que precisava dela. Foi assim que, ainda na primeira parte da manhã,
O nobre Owen deixou o castelo, após despedir-se de sua família e de alguns servos mais diretos, como Kevin, por exemplo. O casal ia fugir na noite alta daquele mesmo dia, conforme haviam combinado, por isso entregavam-se aos preparativos. Kevin já havia deixado bem antes na edificação que o estava abrigando por aqueles dias todos os apetrechos de que necessitaria. Miriel, por causa da benevolência de seu marido, havia guardado uma pequena fortuna em joias e moedas de ouro, que levaria consigo. Já havia feito sua pequena bagagem. Na aldeia, Mary permanecia em sua imensa prostração. Desde o dia infeliz, não saía de casa e estava em estado lamentável, pois não comia e nem dormia adequadamente. Uma ideia fixa começou a tomar corpo em sua mente. Afastava-se, mentalmente, da esperança que devemos cultivar em dias melhores, na confiança de que todas as situações, por mais difíceis que se mostrem, são sempre passageiras, como o tempo. Há alguns dias, soube que estava grávida. Passara mal durante o dia e não conseguira avisar o marido. À noite, um pouco melhor, procurava-o para noticiar aquilo que considerava ser a salvação de seu casamento, pois sabia que ele apreciava as crianças. Procurou-o na casa da mãe e depois procurou na casa do amigo dileto, encontrando-o, enfim, com outra mulher. Durante o dia, na parte da tarde, tomado de preocupação por causa da falta de notícias do irmão, Kennedy saiu de casa, e encaminhou-se à sua residência. Uma semana antes Mary estivera procurando pelo marido em sua casa. Estava agastado com Kevin, mas preocupava-se. E, afinal de contas, amava-o profundamente. Já era hora de fazerem as pazes, conversarem. Com esta disposição, o rapaz chamou à porta do irmão. Ninguém veio atender. Mas, àquela hora, ao menos Mary estaria em casa. Chamou de novo e de novo. Ouviu passos se aproximando da porta e aguardou. Porém, a porta não foi aberta. Ao contrário, escutou os passos se afastando para o interior da casa. Mary. Sou eu, Kennedy. Podes abrir, por favor? Necessito falar contigo, gritou para dentro. Mas ela não retornou. O rapaz insistiu ainda. Ouviu um barulho estranho, de algum móvel caindo. Ficou apreensivo, tornando a chamar. Bateu na porta, já tomado de pavor. Mary. Mary. O que houve? Mary. Mas ninguém atendia. Kennedy afastou-se alguns passos e trombou-se com a porta, intentando arrombá-la. Tentou novamente. Mais uma vez. Somente na quarta vez, já trêmulo e sentindo os sombrios vaticínios, conseguiu. Correu ao interior. Mary. Onde estás? Chegou à cozinha e deparou-se com a cena terrível. A moça estava morta. Desesperado, o rapaz deixou-se chorar sobre o corpo inerte de sua cunhada infeliz, sem saber que providência tomar. Aflito, ergueu-se para buscar a ajuda da mãe, quando percebeu um papel dobrado que estava sobre a mesa. Mary era uma das poucas moças que sabiam ler e escrever na vila. Enquanto lia o que estava escrito, sua fisionomia ficava cada vez mais estarrecida. Nele, Mary justificava sua atitude enlouquecida, contando sobre o infeliz episódio do jantar na casa de Egan. Falava da solidão que amargara aqueles dias, aguardando o marido retornar ao lar. Contava também que estava grávida e que tirava, como prometera, o tesouro de Kevin. Amaldiçoava ainda a rival e o amor de seu marido por ela, preenchendo algumas linhas com sua ira. Por fim, terminava a carta com um acento de sofrimento muito grande, evidenciando seu estado de ânimo confuso, angustiado e adoecido. O rapaz saiu da casa e encaminhou-se ao lar, chamando alguns servos e a mãe. Era noite alta quando conseguiu tomar todas as providências quanto à cunhada. Depois disso, armou-se e foi pegar um cavalo.
Avisou a mãe que iria atrás de Kevin e que o traria de volta ao lar para velar a esposa, ainda que à força. Em seus olhos havia dor misturada com uma revolta surda por todos os acontecimentos. Hoje chamarei meu irmão aos brios. Hoje ele se tornará homem, minha mãe. Julie implorava que o filho se acalmasse. Seu coração previa mais tragédias. Que Kennedy não deixasse o lar. Que o procurasse no dia seguinte, por amor a Deus e a ela. Mas pela primeira vez o rapaz não ouviu a mãezinha desesperada. Montou no animal e saiu em disparada até o castelo de Ware. Chegando-se ao pátio, fez-se anunciar, pedindo a presença do chefe da guarda do castelo. Era visível seu destempero. Kevin já estava encaminhando-se para o local onde ficara hospedado, para começar a providenciar a fuga na madrugada, quando foi interpelado por um subalterno. Meu senhor, há um cavaleiro procurando nos pátios externos. Já acabou meu turno de trabalho, soldado. Procura resolver o problema. Eu tentei, senhor. Porém ele se diz teu irmão e exige falar diretamente contigo. Arregalando os olhos, Kevin pensou por alguns instantes. Ele se apresentou? Sim, senhor. Chama-se Kennedy McCann. Passando pelo soldado, Kevin encaminhou-se aos pátios e viu o irmão apeando para ir ao seu encontro. Percebeu que se tratava de alguma coisa grave, pelo tardar da hora e pela expressão do irmão, que jamais o procurara antes no trabalho. A uma distância pequena, perguntou com gravidade. O que houve, Kennedy? O que o traz aqui? Mas surpreendeu-se enormemente, pois Kennedy avançou sobre ele, raivoso. Esquivando-se, logrou escapar de um golpe certeiro e mobilizou o irmão, sendo observado pelos guardas. Aguardando o caçula de cana aquietar-se, falou ao seu ouvido em tom muito baixo. O que fazes? Estás louco de me atacar aqui, na frente de todos os guardas? Pensei que não te importavas com ninguém além de ti mesmo. Agora preocupas-te com a opinião alheia. Oras, aqui vieste para me ofender? Larga-me, covarde. Com um meneio de cabeça, Kevin dispensou os subalternos, ficando a sós com o irmão no pátio. Soltou-o, empurrando para longe. Aqui vieste, irmão. Vieste vingar o soco que te dei? Demasiadamente tarde para isso, não? Perguntou irritado. Não. Vim chamar-te aos brios. Vim exigir de ti uma atitude de homem. Do que falas? Do falecimento de tua esposa. Kevin sentiu os membros gelarem-se. O choque o atordoou. Que dizes? Digo que tua esposa matou-se, e o fez com um filho teu ao ventre. Entontecido, Kevin deu 2 passos para trás. Mentes. Não sou como tu, meu irmão. Tenho honra. Eu não estaria aqui se não fosse verdade. Quisera eu não necessitar olhar-te nos olhos para falar das desgraças que tua desonra provocou. Envergonho-me de tudo isso e de ti. Uma longa pausa se fez, após o que, Kennedy, em lágrimas, dirigiu-se ao irmão, como que ordenando. Agora, havia-te em seguir-me até em casa, para velares a infeliz, que te pegou em adultério e não suportou. Que falas? Sei do episódio do jantar, na casa de Egan. Porque tu ainda encontras algum pervertido como tu, para coitar-te os malfeitos. Mas, agora, pouco importa. A tragédia já está feita. Vamos embora. Kevin passou as 2 mãos nos cabelos, tentando pensar. Depois de algum tempo, disse para o irmão, virando-lhe as costas. Vai tu na frente. Vou mais tarde. Avisa minha mãe que estou a caminho. Vendo-o afastar-se, Kennedy enfureceu-se ainda mais. Correu ao seu encontro retirando a espada da bainha, enquanto gritava. Não. Tu virás agora comigo, seu infame.
Não existe nada mais importante que o fato de sua esposa estar morta, agora. Tu virás comigo, nem que para isso eu te mate e leve comigo apenas teu corpo. É o que mereces. Kevin virou-se rapidamente e esquivou-se do irmão, retirando a espada da bainha. Defendeu alguns golpes dados entre estertores de loucura, gritando para Kennedy. Para já com isso, Kennedy. É uma ordem. Sou teu irmão mais velho. Mas Kennedy avançava comumente. Em um certo momento, empurrando-o para longe, o primogênito largou no chão a espada, gritando. Chega. Não podes lutar comigo, seu imbecil. Portanto, para agora com esta loucura. Mas Kennedy ergueu-se do chão, novamente com a espada em punho, em correria desenfreada. Kevin firmou o corpo para tentar interceptá-lo, mas o que se deu foi uma trombada espetacular. Rolaram no chão, o mais moço tentando atacar e o mais velho tentando imobilizar o irmão. Em um movimento rápido, Kevin tomou a arma do rapaz e tentou sair do contato com ele, para levantar-se. Empurrou-o e arrastou-se pelo chão, com ele segurando suas pernas. Virou-se para se erguer, pois estava praticamente de bruços, quando Kennedy pulou sobre ele em um movimento totalmente desequilibrado, caindo sobre a espada que estava em sua mão. Kevin deu um grito estridente. Toda a guarda acorreu. Miriel, que fora informada por Alvy dos problemas no pátio, correu ao encontro dos dois, que continuavam ao solo. Mas ao chegar perto, também ela gritou estridentemente, vendo o homem amado com o irmão nos braços, com uma espada fincada em seu peito. O sangue afluía com abundância. Como que levado apenas por instintos, Kevin rasgou a capa de sua vestimenta e fez uma espécie de torniquete em volta do irmão, retirando a arma. Kennedy. Seu estúpido. Seu idiota. Olha o que fizeste. Parecendo um louco, de olhos arregalados e trêmulo, colocou o irmão sobre a montaria e montou também, fazendo o cavalo sair em disparada em direção à vila. Precisava chegar a casa. Ouvia os roncos de agonia do irmão. Não ouses morrer. Não ouses fazer isso comigo, entendeste? Kennedy, gritava alucinado. Chegou ao lar materno, gritando aos servos. Retirou o irmão da montaria, fazendo o que o levassem para dentro. Mandou chamar um facultativo. Todos corriam e gritavam. A mãe correu ao encontro do filho moribundo, segurando seu rosto, enquanto lhe era carregado. Oh, meu menino! O que houve? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Em breve, um facultativo chegava ao lar infeliz, buscando socorrer o filho de Khan. Mas era tarde. O golpe fora muito profundo e certeiro. Poucas horas depois, Kennedy perecia, deixando quase dementes a esposa, a mãe e o desgraçado irmão. Capítulo 4. O trágico desenrolar. Durante 3 dias Kevin se deixou ficar onde o irmão caçula foi enterrado. De nada adiantavam os rogos maternos e o apelo dos amigos. O rapaz não arredava o pé do Campo Santo, à beira de onde descansava o corpo de Kennedy. Ele se assentara sobre a terra ainda fofa do enterro. Tinha o olhar distante, vago. Não falava, não gemia, não chorava. Apenas se deixava ficar ali. A mãe mandava servos levarem refeição. Ela mesma correu com alguma providência. Mas o rapaz ficara petrificado. Certamente havia dementado, pensava ela com desesperação. A pobre senhora, vergastada por tantos dissabores e na iminência de perder mais um filho, apelou à cooperação carinhosa de Thompson, que somente conseguiu arredar o rapaz da cova do irmão à custa de muita insistência, levando-o para casa. Mas ele seguia prostrado, isolado no aposento íntimo. Passou-se uma semana sem que Kevin voltasse ao Castelo Ware.
Miriel aguardava a volta do marido naquele mesmo dia, ao final da tarde, entre o desespero e o medo. Não poderia esconder a gravidez por muito mais tempo. Já o fazia à custa de faixas e vestidos de corte mais apertado. Ademais, já deveria ter fugido com Kevin, não fosse a tragédia que acontecera. Ela soube por notícias dos servos todos os detalhes do ocorrido e tentava ir até o homem amado a qualquer preço, porém estava sob a constante vigília do pai, que parecia desconfiar de alguma coisa. Em uma tarde, percebendo o pai demasiadamente entregue aos negócios, conseguiu furtar-se de seu olhar e rumar à vila, montada em seu cavalo negro. Ia à revelia de qualquer cuidado, pois achava-se já tomada de desespero de causa. Com alguns informes, não tardou em encontrar a quinta onde pesado luto mantinha as janelas fechadas. Ainda não havia escurecido quando ela apeou em frente à construção. Ao verem a bela dama tão dignamente trajada, os servos acorreram, confusos. Ajudaram-na a apear, perguntando a quem deveriam anunciar. Mas a moça apenas ordenou que chamassem o Sr. Kevin McCann, sem informar sua identidade. Ouvindo o barulho, Julien foi até o exterior, cogitando a impropriedade de uma visita naquelas circunstâncias, e deparou-se com a filha de Oari de pé, próximo à sua porta. Não tardou a compreender de quem se tratava, julgando-se pelas vestes e o porte da visitante, por isso mesmo recebeu à porta mesmo, de maneira fria. Em que posso ajudar, milady? Procuro por Kevin McCann, minha cara senhora. Peço a gentileza de chamá-lo. Sinto muito, mas meu filho Kevin está seriamente doente e não pode atender a ninguém. Mas caso queira deixar algum recado, faça o que chegue aos seus ouvidos. Doente? Repetiu Miriel arregalando os olhos. Sim, respondeu Julien, friamente. Então, peço-te me levar até ele, para que eu possa visitá-lo. Onde se encontram os teus acompanhantes, milady, já que procuras visitar um homem? Compreendendo a má vontade da mãe de Kevin, Miriel assumiu uma postura altiva, falando em tom ousado. Não me faço acompanhar de ninguém. Mas ainda assim gostaria de vê-lo. As faces de Julien enrubesceram-se. Funda mágoa tomou. Afinal, estava à sua frente aquela que ela compreendia ser a razão de todas as desgraças que lhe voltaram a felicidade. Estava ali a mulher que enfeitiçou seu filho, arruinando-o, para sempre. Milady, não será possível, começou a dizer em tom severo. Estás intentando visitar um homem que acabou de ficar viúvo e que perdeu também o irmão. Miriel empalideceu. Viúvo? Perguntou. Sem conter-se, Julien aditou com as mãos frias e trêmulas. Sim. Viúvo. Devias saber, já que és a razão de tudo isso. Não és o infeliz que enfeitiçou meu filho. Não és tua mulher sem denodo e sem escrúpulos que o desviou da honra e da honestidade, reduzindo-o a um abjeto. Não és a meretriz que o fez lançar o nome de minha família à lama. Pois bem. Sei bem quem és. Julien avançou para Miriel, agarrando-se em seus vestidos e sacudindo-a, vigorosamente. Por tua causa, a minha pobre doce Mary tirou a própria vida. Esquivando-se a muito custo, Miriel afastou-se tomada de lágrimas. Seus olhos desmesuradamente abertos denunciavam a suprema agonia que a tomava. Não me toques, senhora. Também eu trago no ventre um neto teu. Olhando-a com supremo desprezo, Julien gritou. Não é meu neto. Não o reconheço e jamais o reconhecerei. É filho do pecado e da traição. É fruto da desgraça que me destruiu o lar. Amaldiçoo-te, sua infeliz, e também a tua prole. Hás de pagar com sangue e lágrimas o desgosto com que me presenteaste. A moça sentiu as pernas bambas. As lágrimas corriam ininterruptas e o raciocínio vacilava. Uma ideia macabra apossou-se de sua mente. Queria morrer.
Nada mais restava. Sua perfídia seria descoberta e agora ele estava inteiramente sozinha. Virou-se para correr para o corcel, mas estava cambaleante. As palavras de Julien possuíam uma força terrível em seu estado psíquico. Com os gritos das duas, Kevin ergueu-se de sua prostração, pois reconhecia a voz de Míriel. Desceu as escadas e encaminhou-se à sala, ouvindo as últimas palavras da mãe. Por isso mesmo, estacou, perplexo, ouvindo-a referir-se a ele como fratricida. Sua visão torvou-se e ele escorou um móvel, tentando acalmar-se. Durante alguns segundos ainda sentiu aquelas palavras soando em seu cérebro. Mas refez-se, pois urgia ver o que acontecia. Quando chegou à porta, a mãe estava transfigurada. Suas feições, tão belas e doces, estavam transmutadas em características animalescas, que o apavoraram. Por um minuto, não a reconhecia. Olhando para fora, ainda pôde ver Míriel montado no corcel. Gritou que ela parasse, intentando correr em seu encalço. Foi seguro pelo braço por Julien. Aonde vais, infeliz? Não irás atrás desse demônio. Já bastam de desatinos. Já basta de me ferires com teus gestos amorais, Kevin McCann. Virando-se para a mãe, Kevin retirou seu braço, com cuidado, falando baixo, olhando em seus olhos. Nada exijas de mim, minha mãe. Acabo de ouvir-te chamar-me fratricida. Não será este o cúmulo do opróbrio? Míriel é um demônio, em tuas palavras. O que serei eu, então? A pobre viúva de Can caiu em si. Levou as duas mãos no peito, aflita. Observou o filho banhado em lágrimas. Oh, meu filho! Eu estava nervosa. Desconsidera. Mas Kevin parecia não ouvir o que ela falara. Tinha os olhos fixados em lugar nenhum. De seu peito emergiu alguma coisa parecida com um gemido. Não suporto mais esta situação. Oh, minha mãe, nem Míriel nem eu intentamos provocar todos estes desgostos. Não somos criminosos. Somos dois infelizes que se amam. Tornei-me um réprobo, porque eu não pude renunciar a este sentimento. Quisera eu estar morto no lugar de Kennedy e até de Mary, a quem eu nunca desejei mal algum. Oh, como eu os invejo, mamãe, pois não carregaram para o túmulo a vergonha suprema que eu carregarei. Sou fratricida, sou homicida, sou um falso amigo e um ingrato. Mas juro perante Deus que eu somente queria ser feliz. Oh, me bastava algum recanto simples onde eu pudesse viver com Míriel e meus filhos, que tu acabas de amaldiçoar, por minha causa. Kevin. Mas eu não me posso mais conformar com o suplício de viver acusado por mim mesmo. Hoje, eu buscarei algum refrigério para minha alma. Simplesmente virou-se e voltou ao aposento, para vestir sua armadura e armar-se. Retornou depois ao pátio, pediu a um servo um cavalo veloz e partiu. Míriel chegou ao castelo praticamente junto com Oriche, que acabava de descer do veículo que o trazia, e colhia o abraço carinhoso de Bragnai. Mas ela não o cumprimentou. Desceu do árabe comadamente e correu em direção à entrada principal da construção. Vendo-a naquele estado, o marido a interceptou, pedindo a Alve que levasse Bragnai para dentro. O que houve? Míriel, o que é isso? Que estado é esse em que te encontro? Mas ela tentou repeli-lo, em total descontrole. Falava coisas que não se podia compreender, debatendo-se. Oriche abraçou, temeroso. Míriel havia dementado, como sua primeira mulher. Que maldição seria aquela que o perseguia? Acolhida em braços carinhosos, a desditosa menina chorou como nunca havia chorado antes. Carente de qualquer apoio ou carinho, agarrou-se às vestes do marido, balançada por soluços incontidos. Ele a segurava com cuidado, tomado de grande compaixão por seu estado.
Por um tempo, permitiu que ela desabafasse, sem nada a perguntar. À medida que o choro diminuía, ele encaminhou-se com ela para a pérgola no jardim. O pôr do sol fazia seu espetáculo, sem as peias das constantes nuvens. No horizonte, as luzes alaranjadas tomavam todo o perfil das colinas, colorindo a natureza ao entorno com magníficas nuances douradas. Acariciando a cabeleira avermelhada da esposa, Orixa enxugou suas lágrimas e osculou sua face. Diz-me, querida, o que houve? Qual o motivo de tamanho desespero? Mas antes que qualquer coisa fosse respondida, passos chamaram a atenção dos dois. Era Kevin. Ele acabara de chegar e encaminhou-se na direção de ambos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Vendo o chefe de sua guarda, Orixa surpreendeu-se com seu abatimento. O rapaz estava pálido, mal alinhado, de olhar esgazeado e triste. Miriel sentiu o coração descompassando-se. Todo o seu corpo tremia. Vendo Lorde abraçado à esposa, o rapaz irlandês sentiu o ciúme queimando suas veias. Ao mesmo tempo, sentia-se preso de insólito remorso e grande amargura. Pousou os olhos em Miriel e sentiu-se fraquejar. Ela tinha olhar assustadiço e súplice. Sentiu ímpetos de ir até ela e abraçá-la, mas estava resoluto. Não suportava mais o peso de tantas iniquidades. Olhando para Kevin interrogativamente, Orixa perguntou: "O que é isso, meu caro Kevin McCann? O que está acontecendo aqui, afinal?" O rapaz meneou a cabeça, respeitosamente. Retirou da bainha a espada e retirou da veste o escudo que o identificava como chefe da guarda. Entregou os dois artefatos a Orixa, que o olhava boquiaberto. Ajoelhou-se em sua frente, como convinha em um ato de humilhação, e ergueu a fronte para encará-lo. "Milord, deponho em tuas mãos a minha espada e o meu cargo. Deponho também minha vida, para que procedas conforme a honra vos é ditar." Miriel avançou, para erguê-lo, em um gesto totalmente impensado. Orixa assegurou, colocando-se em sua frente. "Mas o que significa isso? Por que te dispões do cargo e te humilhas? Meu senhor, não sou digno de tua confiança. Venho confessar-te um crime." Miriel soltou um grito e tentou avançar. Orixa a segurou fortemente, encarando-a, confuso. Seu íntimo avisava de que seria vítima de desgostos enormes. Chamou um guarda e pediu que segurasse Miriel. Trêmulo e atordoado, voltou-se novamente para Kevin, que não se mexeu um só centímetro. "Prossegue." "Senhor, estive ausente do meu posto pelo prazo de uma semana, de maneira a enterrar meu irmão e minha esposa", disse em um tom austero. Continuou após uma pequena pausa. "Ambos morreram por minha causa, milord. Meu irmão morreu aqui em teus pátios, pois nos desentendemos. Ele tentou me golpear e, na minha tentativa malograda de me defender e desarmá-lo, ele acabou caindo sobre esta mesma espada que te coloco nas mãos." Orixa encarou-o, estupefato. Uma grande piedade do rapaz invadiu-lhe o coração, diminuindo a tensão em que se encontrava. "Oh, meu caro Kevin! Que infortúnio! Não posso nem imaginar a dor que te oprime agora. Mas não tomes decisões de cabeça quente. Pelo que tu mesmo me dizes, foi um acidente infeliz. Não te desonra como cavalheiro." "Não, meu senhor. Escuta tudo o que tenho para dizer-te. Este é apenas o introito de um drama soez, do qual também és um desventurado personagem", disse o rapaz, baixando a cabeça, deixando as lágrimas caírem. Miriel estava firmemente segura pelo guarda. Gritou algumas vezes que Kevin se calasse, que ele tivesse piedade dela e findasse aquela sorte da entrevista. Orixa, ouvindo a mulher, voltou a atenção em que estava mergulhado antes. Seus pensamentos estavam em turbilhão.
procurava repelir os cismares, até ouvir tudo o que o seu interlocutor tinha para dizer. Continua, então. Meu irmão estava aqui para buscar-me, pois encontrou minha esposa morta em minha casa. Ela me viu com esta outra mulher alguns dias antes de cometer o ato ensandecido. E eu não tornei mais ao lar. Desprezei seus sentimentos e deixei-me permanecer ao lado de minha amante. Nem sequer procurei saber notícias daquela que retirei do lar paterno para transformar em uma infeliz. Kevin confessava-se sem peias. Tinha olhar baixo e suas lágrimas pingavam ao solo. Sentia imenso alívio de estar desnudando sua alma ao Lorde. Orishi ouvia em silêncio. Também Miriel silenciou. Apenas deixava-se chorar, conformada com o destino que a aguardava. Kenneth ficou alterado com minha atitude, pois eu não quis voltar ao lar imediatamente. Eu tinha planejado uma fuga com a mulher que amo. Iríamos embora da Irlanda, para tentarmos viver esse amor amaldiçoado pelo destino, com nossa pequena família. Iríamos sem cogitar da dor que estávamos deixando para trás de nós. Ele quis obrigar-me a segui-lo. Estava descontrolado. Ele, que normalmente era gentil e bondoso, parecia um demente. Tentei fazê-lo parar, mas ele continuou investindo contra mim. Na confusão, caiu em cima da espada e feriu-se mortalmente. O rapaz foi balançado por soluços e gemidos. Não conseguia conter a comoção que o oprimia. Pausou a narrativa por alguns minutos, até conseguir retomar a fala. Orishi ainda permanecia em silêncio. Acaso já adivinhaste, senhor, de quem se trata a minha amante? Orishi perdeu completamente a cor. Kevin o encarava com profunda dor estampada no olhar. Não. Só pode gemer, levando a mão ao rosto. Eu a amo desde antes do teu consórcio, meu senhor. É minha filha pequena Bragnai. Antes de te consorciares com ela, intentamos fugir da Irlanda, mas tudo falhou, pois ela me viu traindo seu amor nos braços de outra mulher e ressentiu-se, abandonando-me para casar com o senhor. Julgamos, ambos, que este amor tinha a história finda, mas por alguma ironia soez do destino, o senhor me procurou para negociar cavalos e simpatizou comigo. Naquele jantar em que me convidaste, foi a primeira vez que cruzamos novamente o olhar desde que retornaram da longa viagem. Logo depois, o senhor convidou-me a dar aulas de equitação para ela e eu descobri que tinha uma filhinha. Então não pude mais resistir. Era minha mulher e minha filha. Os dois maiores amores de minha vida, pois nunca a esqueci. É minha mulher e minha filha, seu infeliz. Minha mulher e minha filha, gritou Orishi, angustiado. Caminhou até Miriel e a encarou, tomado de ira. Como pudeste? Eu sempre fui bom e gentil contigo. Poderia ter te repudiado desde o primeiro dia de nosso casamento. Mas aceitei-te e jamais lancei-te ao rosto qualquer acusação. Fui um pai bom e carinhoso com Bragnai. E é assim que me retribuís? Com a mentira, a humilhação e a traição. Desgraçada. Pérfida mulher. Não mereces viver. Kevin ergueu-se, gritando o nome do Lorde. Senhor, eu imploro que não lance em Miriel a ira que deves ter somente de mim. Ela é mulher. E traz no ventre mais um filho meu. Se levantares para ele a mão vingativa, serás duplamente homicida. Considera o pequeno inocente que ela abriga no corpo. Orishi pensou que ia desmaiar. Encarou o guarda que segurava sua esposa, medindo-lhe as feições. Por um instante cogitou que um subalterno ouvia toda a humilhação a que era submetido, naquela hora. Mas o rapaz mantinha a fisionomia impassível, procurando demonstrar total comprometimento com seu trabalho. Encarou novamente Miriel e sentiu uma dor forte no peito. Tudo aquilo era demasiadamente doloroso para ele, que intentava ser um bom marido. Não bastava ao destino todos os desgostos que experimentara na mocidade.
toda a sua vida não passaria de um cálice cheio de fel. Pensou em Bragnaia e sentiu imenso remorso por pensar em tirar a vida de Miriel. Encarou Kevin com a fisionomia totalmente desfigurada de ódio. Que tipo de homem tu és, Kevin McCann? Adentraste meu lar, onde foste recebido com respeito e simpatia, e o sujaste com tua felonia. Ajoelhando-se novamente, em atitude submissa, o rapaz falou em tom baixo. O senhor tem razão. Mereço, por isso mesmo, a desforra que melhor te convier. Oriche fez um gesto para o guarda, para que ele se afastasse com Miriel. A moça debateu-se, implorando que lhe nada fizesse a Kevin. Gritava, tomada de total desespero. Mas Owen parecia não haver mais. Aguardou alguns momentos, hesitando. Depois, jogando para Kevin a espada que lhe entregara e empunhando, ele próprio, a que trazia na cintura, em atitude ameaçadora, caminhou até ele. Arma-te e ergue-te, soldado. E lute por tua vida. Mas o rapaz não se moveu. Cabe-me morrer, milord. E o farei com a gota de honra que me resta. Oriche hesitou mais. Gritou, colérico. Defende-te, infame. Destruíste meu lar, desgraçado. Sim. Destruí também o meu. O Lorde pensava. Sua cabeça estava tumultuada. Mas não desejava matar, malgrado seu orgulho de homem estivesse ferido irremediavelmente. Queria odiar Kevin com todas as suas forças e golpeá-lo mortalmente, para lavar sua honra. No entanto, viu como um infeliz, um condenado pelo próprio destino. Não estaria ele suficientemente castigado? Aquele ato, prostrando-se para guardar um golpe mortal, não demonstrava seu sincero arrependimento. Oriche tinha a espada em posição ameaçadora. Não sabia o que deveria fazer. Não poderia matar. Não era um assassino. Era apenas um homem infeliz, que não logrou qualquer alento em sua vida. Mas não queria tornar-se também um criminoso aos olhos da justiça de Deus. Miriel o via de costas, em posição de ataque, e julgou que ele fosse deferir o certeiro golpe que mataria seu amante. Seu inconsciente remontava à anterior encarnação, quando seu Kevin foi ferido por Finn, no bosque. Seus instintos oprimiam-na a tomar alguma atitude em regime de urgência. Por isso, em um movimento inesperado, livrou-se das mãos do guarda que a detinha, empurrando-o. Lembremos que ela havia tido adestramento masculino, por concessão do pai. Agiu instintivamente, porém com rapidez e segurança. Pegou a espada do soldado, retirando-a da bainha, enquanto ele desequilibrava-se para cair. Correu como uma louca, para alcançar Oriche antes de consumar-se o que ela imaginava ser o assassínio de Kevin. Gritou e deferiu em suas costas um golpe fulminante, fazendo-o cair de joelhos, na frente do amante. O Adonis irlandês ergueu-se, rapidamente, tentando apoiar seu interlocutor, gritando para Miriel parar o ataque. O guarda caído ergueu-se e avançou precipite para ajudar seu amo, chamando os outros guardas em socorro deste. Um mensageiro foi enviado para chamar um facultativo e Kevin foi detido. Miriel foi desarmada e encaminhada, completamente desesperada, para seus aposentos íntimos. A essa altura, avisaram o Ari do que havia acontecido, chamando-o para as providências que se faziam necessárias. Kevin foi encaminhado para uma cela da fortaleza, sem demonstrar qualquer resistência à prisão. Capítulo 5. O desfecho. Oriche foi encaminhado a um aposento confortável, onde foi socorrido pelos servos e por um facultativo. Por ser muito admirado e benquisto, foi tratado com profundo desvelo por todos os que o cercavam. Ao final da madrugada, após os exaustivos recursos para salvar-lhe a vida, seu quadro estabilizou-se de alguma maneira, voltando Lorde à consciência. Mas era certo de que não duraria mais que algumas horas.
A hemorragia fora muito intensa e seu corpo não resistiria mais. Wari permaneceu com ele durante todo o tempo, preocupado e envergonhado pela filha. Nutria verdadeira estima pelo genro. Quando os primeiros raios solares iluminaram a manhã, Owen chamou ao leito o sogro, de maneira a entreter algum entendimento, em seu último esforço. Em suas faces, o pavor da morte se manifestava de maneira inconfundível. A respiração lhe era custosa e seus movimentos eram lentos, como se seus membros estivessem enrijecendo. Com muita dificuldade, iniciou a conversa. Meu caro sogro, desejo transmitir-lhe meus desejos finais, pois sei que se findam meus minutos de vida. Ora, meu genro, que conversas são estas? Respondeu Wari com os olhos úmidos. Quanto pessimismo para um homem jovem e forte. Não, meu sogro. Não me iludas, disse cortando a fala do Lorde. Mas preciso que me escutes os últimos desejos. Pois diz, meu caro Orishi. Diz. Miriel. Oh, sim. Não te preocupes. Ela será devidamente castigada, meu genro. Não terás proteção em meu nome. Mas peço-te o contrário. Peço-te protegê-la. Mas ela o feriu, Orishi. Adulterou. Eu sei. Mas leva no ventre uma criança. Necessita de proteção. Oh, mas essa. E como garantes ser um filho teu, meu caro Orishi? Eu garanto. Necessito proteção para meu herdeiro e teu neto. Não. Não posso. Essa infame ultrajou esta casa e o nome de nossas famílias, a minha e a tua. Peço-te perdoá-la, pois já o fiz por minha conta. Peço ainda clemência pelo rapaz. É apenas mais um infeliz, como infelizes fomos todos nós. Ah, não, Orishi Owen. Estás delirando. Será o ferimento que te dementa. Não.